E vocês estão bem? Tudo bom, peraí, que agora eu vou virar lá para a avó. Oi, tudo bom? Oi, dona Clara, um abraço. Beijo. Opa, Tudo jóia? Oi, Carlos. Bom? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom. Só Meia na roupa. correria? Só na correria, Lu? Ah, então, eu tô meia rouca. Aí eu Ah, ainda é? lavei o cabelo, nossa. é o Mas tempo, mas tem que lavar, né? é o tempo seco. É, E coloca seco nisso. nossa, muita poeira, né? É, Mas tá bom. tá bom. É, a única coisa é isso, é água, né? É, eu tomo bastante água. É, tem que ser assim. Opa. Eu já tomo bastante água nessa época, então. Então, começou a garganta a raspar, agora parou de raspar, eu tô rouca e não tô sentindo nada, assim. Eu como as coisas sem sentir nada. hum, E eu adoro comer, nossa, aí eu fico imaginando o gosto. Adoro comer. É Ah, assim. é, muito bem. E os netos estão bem? também, graças a Deus. Tá tudo bem. Bom, Vocês não vão na festa da Jabuticaba ver o Paulo Ricardo? não vamos, não. Você vai? Vou. Opa, tem que ir. Ah, ele é da minha época, né? Tem a É, música boa, né? Da minha época. é do RPM, é do Olhar 43. Lança um Olhar É, 43 para ele. então, vou ficar lá na frente. Se achar lugar, né? Que É, vai estar vamos ver como lotado. vai estar. É. Ai, ai. Tá bom. Vocês não gostam? Ah, acho que não vamos, não. Certo. Bom, a Lu, ela abre e encerra, né, Lu? Faz a prece Sim, inicial e a prece de encerramento. E eu faço o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E a Eliane faz as vibrações e as vibrações especiais. É isso. É provável que fiquemos só nós hoje. Eu não sei se o pessoal vai conseguir entrar. O Pedro que achou que ia tocar fora. O Marcelo falou que estava viajando, né? Conversei com a Fernanda também. A Fernanda tinha um compromisso, talvez não desse tempo de chegar. Então, acho que certo. vai só nós mesmo. Eu preciso ficar esperto, que se ela chegar e pedir para entrar, né? Deixar tudo no jeito. Ah, é, eu já deixo tudo no jeito aqui. É o jeito. É.
Aí, Lu, pode começar. Vamos, então, agora, serenando as nossas mentes e os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora, e vamos agradecendo primeiro por estarmos mais esse sábado de estudo e vibrações. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao mentor dessa reunião, ao nosso mentor individual, ao Francisco de Assis e ao plano espírito e a Francisco de Assis. E que o plano espiritual nos ajude a assimilar tudo que vamos aprender e que tenhamos a proteção espiritual durante a nossa reunião. Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O Evangelho que nós vamos estudar é o capítulo 23, Moral Estranha. Não vim trazer a paz, mas a espada. Vamos para o item 13. Jesus vinha... Tá aí, Lu? Tá, achei. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais enferniçados, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares, a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu e saiu triunfante, porque superava como verdade as suas antecessoras. Então, aqui a gente vê assim, a ideia que o Cristo trouxe, ela é tão verdadeira, tão real, que ele faleceu, morreu aos 33 anos e até hoje nós estamos falando dela. Quer dizer, ele veio, demonstrou que é com amor que a gente deve agir. Não é com os dogmas. Não é que você seja contra. Como a gente já citou, a Helene falou algumas vezes, uma amiga de Monte Alto, mesmo na nossa casa espírita, ela dizia, eu não consigo fazer uma oração se eu não ver uma imagem. Não é errado. Porém, não é necessário também. Se você consegue fazer sem, ela não vai fazer falta nenhuma. Só que aqueles que cresceram na Igreja Católica, eles estão acostumados com a imagem. Então, para perder isso, demora. Se é que vai perder.
Então, nós precisamos respeitar, mas não tem necessidade dos dogmas. O que você precisa, uma oração, é que ela saia do seu coração. Como já ouvimos, eu não sei se foi a Marli, quem foi que comentou no grupo, daquele senhor que todo dia passava na igreja e falava assim: oi, Jesus, vim te ver. Essa era a oração que ele fazia. Um dia ele ficou doente e o padre foi verificar o que tinha acontecido. E ele dizia que todo dia Jesus ia lá ao meio-dia e falava assim: oi, Zé, vim te ver. Quer dizer, ele sentia isso. Por quê? Porque era real. A oração dele não era cheia de palavras, não era uma boniteza, não, era do coração. Para ele, aquela imagem de Jesus era Jesus mesmo, e ele falava: oi, Jesus, eu vim te ver. Então, a gente precisa acreditar mesmo nas coisas. E Jesus trouxe essa ideia nova. E todo mundo achou o quê? Na época, os fariseus: nós vamos matar Jesus, acabou. Matou Jesus, acabou? Não. Estão até hoje falando dele. E é exemplo para a gente seguir. Ele ficou mais vivo do que nunca. Exatamente, exatamente. Vamos para o item 14. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente, ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência, e irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário, o que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos, o erro que lhe é proveitoso, e por isso a ele se aferra e o defende. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época o seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou um terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Aqui, tudo vai acontecer na época certa. O que acaba acontecendo? Quando veio essas ideias, quando a gente leu, ele até pede aqui, né, para a gente ler o livro do nosso Evangelho, desde o começo, porque lá no começo, na introdução, no parágrafo 4, fala de Sócrates e Platão como precursor da ideia do cristianismo. Por quê? As ideias que eles tinham eram muito semelhantes às de Jesus. Só que quando eles plantaram essas ideias, nós estávamos muito longe de aceitar. Então, eles só colocaram uma sementinha. Depois, cada um desencarnou na sua época, tal. Aí depois, quando Cristo vem, a semente já estava jogada. E nós sabemos que os espíritos eram muito parecidos nós. Não sei se nós estávamos ou não, mas estariam outros que são amigos nossos, são irmãos nossos. E as ideias vão pregando, brotando. Então, essa era a ideia. Por isso que foi colocado lá atrás. Só que sabia que não ia dar certo. Mas já botou uma sementinha. Já ficou aquela pulga atrás da orelha. E quando você reencarna e vê as coisas acontecerem, você fala: nossa, parece que eu já vi esse filme. Sim. Lá 200, 400, 500 anos atrás, já tinha sido lançado uma sementinha para isso acontecer. 15. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre.
na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem desde o princípio as numerosas seitas que pretendiam, todas elas, a posse exclusiva da verdade, e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Essas seitas se alematizaram reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, passaram de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas, e que, em nenhuma outra, se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Não, por certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele, em algum momento, aos seus discípulos: ide, matar, queimar, massacrar os que não acreditarem como vós? Não, pois que lhes disse o contrário. Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, transformando-a num instrumento a serviço das suas paixões. Daqueles que ignoram estas palavras: o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel, de 18 séculos, para demonstrar toda a sua pujança, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. As guerras que a gente já aprendeu com a história, quantas houveram em nome de Jesus? E ainda temos algumas hoje em dia, em nome de Deus. Essas guerras, elas são muito cruéis, trazem muitos mortos, deixam muitos corações dilacerados. Mas isso Cristo mostrou desse jeito? Isso só falava de amor, de ajudar o próximo. Então, ele não ensinou isso. Quem assim faz, ou é cruel por natureza, ou interpretou errado a palavra dele. E acha que está fazendo certo. Vai chegar o momento que essas religiões, que esse pessoal vai mudar. Vai entender diferente. Por quê? Quando ele vem e traz a palavra dele, a gente vê que alguns daquela época, principalmente os fariseus, os sacerdotes, não queriam que ele assim fosse. Porque Jesus, quando chega, ele tira a autoridade das pessoas. Ele tirando a autoridade das pessoas, o que acaba acontecendo? Pô, o fariseu não vai mandar mais em mim. O fariseu vai fazer o quê? Então, o fariseu, peraí, se ele começa a tirar minha autoridade, eu fico sem. Então, não pode ser assim. Eu tenho que ser a última palavra. A minha palavra é a palavra que tem que ser a final. Porque na minha sinagoga mando eu. Então não é Deus.
é na minha sinagoga mando eu. E Jesus, quando vem, acolhe todo mundo, fala que todo mundo é irmão, isso deixa o camarada meio, né? Peraí. Aí o que acontece? Se eu acredito e a Eliane não, ele divide a família. Mas não é que ele veio para dividir a família. Ele veio e trouxe a boa nova. Um acredita e o outro não. Então, como um acredita e o outro não, como faz? Acaba se dividindo. Por isso houveram as guerras. 16. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte. Então vamos ver qual era o pensamento de Jesus. Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra, para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio por que se acenda para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender. Porá termo à luta fratricida, que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias. Os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Neste momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Então, as coisas, se a gente pegar hoje, como que as coisas estão no mundo. Temos uma guerra na Ucrânia com a Rússia, temos o presidente dos Estados Unidos taxando o mundo inteiro porque ele acha que ele pode. Tudo isso vai trazendo uma divisão. Mas, no momento exato, as coisas vão acontecer, nós vamos superar, e aí nós vamos fazer o quê? Agir com amor, que é justamente o que nós precisamos fazer. Mas por que acontece desse jeito? Por quê? Nós estamos num mundo de expiações de provas e a gente, às vezes, não consegue aprender tudo na lição certinha. Tem que ter os distúrbios, tem que ter as pancadarias para a gente poder, estou saindo do caminho certo, estou indo para o lado errado. Os filhos. Um filho, quando você tem 2, 3 filhos, mais de um filho, você sabe que cada um é diferente do outro. Um filho, se você vai educar ele com carinho, você consegue. O outro, você vai no carinho e te leva no bico e não faz o que você quer. Então, você tem que ser mais duro com ele. Não significa bater, não significa espancar, você tem que ser mais forte. Se você não for mais forte, ele te leva no bico. E é justamente o que vai acontecer aqui. Na nossa família, a família é pequena, tem 2, tem 3, tem 5 filhos, é diferente. Mas imagine num mundo que tem 8 bilhões de espíritos encarnados, como é difícil todo mundo ter o mesmo pensamento. Aí junta mais uns 20 e tantos desencarnados que tem, que influencia a gente.
E a gente, se não tiver oração, vibração positiva, vai dar trégua para espíritos trevosos. Então, olha como é difícil para a gente fazer as coisas acontecerem bem feitas. Por isso acontecem as turbulências. Por isso acontecem essas coisas para a gente poder... Como é que Jesus agiria? Ah, estou errado. Vamos fazer o caminho, vamos fazer outra lição, que essa aqui eu estou reprovando. Porque essa aqui não está dando certo para mim, eu não consigo. Então, isso, nesse pacifismo que eu falo, parece fácil, né? Mas não é tão fácil assim, é muito difícil. Mas Jesus veio e mostrou o caminho certo. 17. O Espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo. Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, cercados nos seus últimos edutos, tenta ainda barrar-lhe o caminho. E levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou. E as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo, e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras, item 18, aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera, que, segundo previa a sua doutrina, iria suscitar aos conflitos momentâneos que surgiram como consequência, às lutas que teria de sustentar antes de firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens, e não dele. A sua posição era a do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do inferno. Então, quando ele disse que não veio trazer a paz, não é que ele veio trazer guerra. É que aquilo que ele trouxe como conhecimento, como conceito de vida, que é a prática do amor, a caridade, a fraternidade, a união, isso trouxe um choque. Porque nós vivíamos numa época, que ainda temos hoje, bastante, mas já diminuiu bastante, que é o orgulho, o egoísmo. Então, como que chocou? Chocando, eles não queriam que fosse desse jeito. Então, houve essa divisão. Quando fala de família, é aquela questão. Tem 10 pessoas na família. Se 2 acreditavam nele, 8 não, estava briga. Hoje, por exemplo, nós temos uma briga que é a política. Tem gente de esquerda e gente de direita na mesma família, eles não se conversam porque não dá. Então, é isso. Veio para trazer os bons conceitos. Depende de nós colocarmos em prática. Algo mais, meninas? Não? Não, tá tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Podemos ir, então, para a vida de isolamento e voto de silêncio? A pergunta é a número 769. Achou aí, Lu? Achei. 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza. Mas, como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Aí a resposta é curtinho, ó. Satisfação egoísta. Há também homens
homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Vida de isolamento. O que acaba acontecendo? Se eu vivo isolado do mundo, quem que eu estou ajudando? Nem a mim mesmo. Por quê? Eu não estou fazendo mal, mas também não estou fazendo bem. Então, eu não aprendi. Momentos que você tem na sua vida de isolamento, em que você precisa refletir, precisa pensar, isso faz parte. Agora, uma vida em isolamento, não. Isso é egoísta demais. Eu não quero me misturar com essa gentalha, não. De jeito nenhum. É egoísmo. Não quero. Eu não posso porque eu sou muito nervoso. Se eu ficar junto com as pessoas, eu brigo. Eu não vou testar o meu nervosismo, porque eu estou sozinho, não vou brigar comigo mesmo, não vai para lugar nenhum. Então, é esse o negócio. O teste é a vida em sociedade. O teste é quando você está lá na farmácia e o atendente pula você e atende outro. Você fala, por que ele fez isso? Passou do meu lado, não me viu? Então, e você às vezes tem outro compromisso na sequência, precisa ser rápido. Então, quer dizer, esse é um teste. E a gente às vezes não cai num pequeno teste, imaginando os grandes, né? 770. E o que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. E a 770A? Mas, se esse retraimento tem por fim uma expiação, com a imposição de penosa renúncia, não é meritório? Fazer maior bem do que o mal que se tenha feito. Essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. É aquilo que nós falamos. Se eu fico recluso, porque eu não quero encontrar as pessoas, porque eu sou um cara que faz muita coisa errada, o que eu vou fazer de bem? Eu não estou fazendo bem para ninguém. Então, eu preciso ser testado. Eu preciso estar no meio das pessoas para ver se eu vou fazer o bem ou não. É importante estar junto com as pessoas. É importante ir para a rua. É importante ver outras pessoas. Porque senão eu não estou sendo testado. E às vezes, dentro de casa, a gente não é testado. Muitas vezes é. Mas outras vezes não. Porque depende do que é o teste. Se é um teste de paciência, sim, você é testado em casa e fora. Mas se é um teste de fazer o bem para alguém, às vezes em casa você passa batido. Não porque você não faz o bem. É porque às vezes não tem aquela necessidade de quando você encontrar um ceguinho atravessar ele na rua. Então, é importante você estar fora. Hoje aconteceu uma coisa interessante. Lá vai eu. Eu fui dar uma voltinha lá na festa, né, da Jabuticaba. Aí eu passei em todas as barraquinhas, todos com a cara séria. Nem olharam para mim. Nenhuma barraquinha. Eu passei a olhar, olhando. Eles não sabiam se eu ia comprar ou não, né? Sim. Mas não olharam para mim. Fui passando, assim, passando, ninguém olhou para mim com a cara séria. Aí eu passei perto de uma barraquinha, a moça me deu um sorriso. Oi, tudo bem com a senhora? Aí eu falei para ela, olha, parabéns pelo seu sorriso, viu? Valeu muito. Aí ela sorriu mais assim. Aí eu fui passando de novo, nada, tudo com a cara fechada. Aí uma outra barraquinha, a moça, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem, já valeu pelo seu sorriso. Aí ela sorriu mais. É isso mesmo. Então é assim, né? É. As pessoas vivem muito fechadas. Aí duas destacou. Ela deu um sorriso assim, eu falei, nossa, vou voltar nessa barraquinha. Você se sente bem, né? Então eu aprendi, né? Eu aprendi que o sorriso é bom. Exatamente, com certeza. E nós não estamos, quando fala de caridade, a gente não fala de dinheiro, né? As pessoas pensam, eu não tenho dinheiro para dar. Não, não é dinheiro. É isso. Porque às vezes as pessoas sabiam que eu não ia comprar nada, mas
dando um sorriso, conversando, né? Exatamente. Exatamente. Não é todos que vão passar por lá que vai comprar. É. Aí eu achei A interessante grande isso. maioria não vai comprar. É. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. 771A. E os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. Então, quando você... Vamos pegar um exemplo assim. Nós temos hoje, eu vejo muito, falar da grupo Fraternidade, que ajuda na África, com aquele pessoal que precisa de ajuda, né? Seja material, alimento. Então, quando essas pessoas, alguns desses, deixam o seu trabalho aqui, vão ficar lá 1, 2 meses, esse aqui, ele é um local diferente. Ele não está se isolando do mundo porque ele não quer o mundo. Não. Ele está indo lá num outro país, distante, às vezes aqui mesmo no Brasil, vai lá no Nordeste, no Norte ajudar. Então, isso é um retiro de ajuda. É diferente, porque ele não está sendo egoísta. A menos que na cabeça dele seja um egoísmo. Mas ainda assim tem uma atitude boa. Então, pode até ser que por dentro seja mais uma satisfação, um orgulho pessoal, mas ele está fazendo bem. Então, ainda assim, ele está fazendo bem. Pode não ter todo o peso do mundo a favor, mas ele está fazendo bem. Então, quando você procura esse retiro para esse tipo de coisa, não é errado. Porque não é isolamento, né? Eu estou saindo da minha casa, da família, do emprego, por um período para poder ajudar, para poder fazer algo melhor para os outros. Então, é diferente. Então, uma saída para você ganhar em ajudar os outros. Última questão. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Não obstante, o silêncio é útil porque no silêncio te recolhes. Teu espírito se torna mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Aí Kardec comenta: o voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir com a lei de progresso. É a mesma, né? O princípio é o mesmo, como fala Kardec. Se eu faço um isolamento social, se eu faço um silêncio total, não falo com ninguém, em que eu estou ajudando? Então, em que eu ajudo as pessoas fazendo isso? Se eu não ajudo ninguém, não é bom. Se eu ajudo, ok, aí é bom. E ajudar não é uma palavra, né? O ajudar não é só dar as coisas, né? Exatamente. É uma atenção que dá para a pessoa, uma palavra. Exatamente. Você tem que falar alguma coisa. Eu tenho uma A vizinha. verdadeira caridade é essa de ouvir, de abraçar, de aconselhar, do que a material. Quando se tem fome e necessidade, claro que precisa. Mas eu falo essa de poder abraçar, de você conversar,
Dá atenção, Eu tenho uma vizinha que a Dona Maria, ela tem 79 anos. Ela é evangélica. Aí a igreja dela é uns 3 quarteirão daqui, assim. Aí ela passa aqui 7 horas. Aí ela vai passar, ela anda devagarzinho assim. Aí eu vejo ela passando, aí eu falo, peraí, Dona Maria, eu vou com a senhora até lá na esquina. Aí eu vou com ela até na esquina e volto. Aí ela fica tão agradecida. É isso. Mas é essa a verdadeira caridade, é a do amor. É, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer caridade. E às vezes a gente tem o dinheiro e não faz a caridade. A gente dá a É, esmola para quem perde nós. Isso não é a caridade. Você deu o dinheiro para a pessoa ir embora para tua frente. é, Ajudou ela? Ajudou. Ela foi lá, comprou um lanche, ela comeu alguma coisa, enfim. Mas você não fez a caridade. Você deu o dinheiro para ela sair. Quando você ajuda a outra pessoa, fazendo a companhia que você faz de vez em quando para essa senhora, porque ela vai para a igreja. Esta é o que você está tomando o seu tempo. Você não está envolvendo nada que não seja o sentimento. é. E é isso que, na caridade, quando você dá o dinheiro para alguém, tem que ter esse sentimento do amor. Senão, é só dar dinheiro. Que ajuda quem recebe. Vai lá, compra o alimento, come, ótimo, passou a fome dele. Porque hoje em dia as pessoas estão necessitando de atenção, né? Sim. Sim, Atenção. exatamente. E nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. Verdade. Muito bem. Mais alguma coisa, Lu? Não, Não? Então vamos lá. Então vamos às vibrações. Dando continuidade, vamos elevar o nosso pensamento. Que a espiritualidade amiga possa estar em nossos lares, possam pegar os nossos melhores pensamentos de amor, de paz, e possam lançar por todo o nosso planeta Terra. Um planeta que tanto está necessitado de orações, que está tendo esse desequilíbrio da natureza, e que as nossas vibrações possam ir por todo o nosso planeta, o mais longe que a gente conseguir enviar essas vibrações. Vamos pedir pelo Brasil e pelo estado de Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição. Que as orações e as vibrações possam chegar por todo o Brasil e Portugal. E vamos, neste momento, vibrar muito amor, muita luz, pedindo por todos os irmãos que, neste momento, se encontram doentes, que se encontram nos hospitais, pronto-socorro, Santa Casas, aonde tiver um irmão doente, em clínicas, que as nossas vibrações, que os amigos espirituais possam chegar derramando bálsamo para aliviar as dores desses irmãos. Muita luz, muita paz a esses irmãos. Pedimos também, Pai, por aqueles irmãos que se encontram neste momento, por aquelas pessoas, pelos nossos velhinhos, que estão em abrigos, asilos, clínica de repouso. Aquele irmão nosso que neste momento está se sentindo abandonado, que as nossas vibrações cheguem e o abraçam com muito amor e com muito carinho. Vamos pedir pelas crianças que estão nos orfanatos, em creches. Aquela criança que não tem mais seus pais.
que estão se sentindo abandonados, que eles também recebam as nossas vibrações de amor e de carinho. Um grande abraço a todos eles. Pedimos também, Pai, por aqueles irmãos que estão em presídios, estão presos, estão em penitenciárias, cadeias. Esses irmãos que geralmente são excluídos da sociedade, que as nossas vibrações cheguem, os abracem com muito amor e carinho, que possam todos receber as nossas vibrações de amor. Pedimos também, Pai, por aqueles irmãos que não têm um lar para voltar hoje, que não têm um teto para poder se abrigar, que eles também recebam o conforto das nossas vibrações de amor. Aqueles irmãos que não têm o alimento material para aliviar sua fome, que eles possam receber neste momento o alimento espiritual para acalmar um pouco as suas dores materiais. Vibramos por aquele irmão que se encontram em depressão, irmãos que estão pensando em suicídios. Um grande abraço de vibração de amor a esses irmãos. Que eles possam, neste momento, encontrar a força necessária para continuar nesta encarnação. Muita luz, muita paz a todos esses irmãos que estão sofrendo. E vamos agora pedir pela nossa lista de orações. Pedimos a todos os irmãos que estão na nossa lista de orações. Aos irmãos encarnados, a espiritualidade sabe onde cada um deles se encontram. Que eles possam ser visitados pela espiritualidade amiga e possam acalmar suas dores materiais, espirituais ou morais. Luz e paz a esses irmãos que estão na nossa lista. Pedimos também pelos irmãos desencarnados da nossa lista de assistir. Aquele irmão que não foi ainda socorrido, que a equipe socorrista possam chegar até eles. Que eles possam entender o momento em que eles estão vivendo. Que eles possam compreender que o seu espírito retornou à pátria espiritual. Muita paz e muita luz no caminho desses irmãos desencarnados. E vamos, neste momento, pedir por nós mesmos, no grupo de estudo espírita Francisco de Assis. Nós que estamos aqui reunidos, e aqueles que, por qualquer motivo, não puderam participar hoje. Que a espiritualidade visita o lar desses irmãos. Aonde eles estiverem, que eles possam ser visitados. Então, que todos nós recebemos a visita dos amigos espirituais. Que assim seja. E vamos agora redobrar as nossas vibrações. Vamos enviar mais luz e mais paz à nossa lista dos amigos de vibrações especiais. Pedimos, Pai, que todos sejam novamente visitados pela espiritualidade amiga. Pedimos por Andréia Fernandes, Arthur Tamo Matara, Carolina Arruda, ao casal Cris e Márcio, Evânia Cecília Dourador, Flaviana Assunção, Flávio Abinagem, Cremilde Piotini Brandão, Nivaldo Parma Fernandes, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Liliane,
João Francisco de Andrade, José Aparecido Cavelânha, Júnior Arcúrio, Karen Lerantovski, Kelly Toesca, Luiz Antônio Vilas Boa, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marlito Santos Fernandes, Osmar Custódio Dias, Rosalina Raimundo, Rosa Maria Peutini Brandão, de Andrade, Tami Mafra. E vamos ainda continuar as nossas orações e vamos pedir agora que os amigos espirituais fluidifiquem as nossas águas, que eles possam derramar o remédio necessário para acalmar as nossas dores, que a nossa água possa ser fluidificada neste momento. Que assim seja. Que assim seja, e assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores dessa reunião, ao nosso mentor individual, e que possamos estarmos reunidos novamente na quarta-feira de vibrações, e que tenhamos uma semana abençoada e que coloquemos em prática tudo o que aprendemos com amor e dedicação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, porque só vós é o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Bom. Graças a Deus. Agora vou feliz para a festa. Vai lá. Exatamente. Vai lá, senão Tá protegida. você não vai pegar lugar na frente. Ah, um abraço, viu? Hoje você boa festa. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo. Tchau. Boa Boa noite, festa. boa festa. Tchau. Obrigada.